Imagine estar no coração da Europa há cerca de 40 mil anos. O ambiente era implacável, o frio era extremo, a comida era escassa e, claro, a tecnologia moderna estava a milhares de anos de distância. Enquanto explora a paisagem selvagem, surge uma figura robusta saindo das árvores. Sua aparência é estranhamente familiar, mas diferente. Testa proeminente, nariz largo e um corpo compacto, feito para resistir às adversidades da natureza. Parabéns, você acabou de encontrar um Neandertal. Embora muitas pessoas pensem que os Neandertais eram apenas humanos primitivos, a verdade é um pouco mais complexa. Eles pertenciam ao gênero Homo, assim como nós, mas eram de uma espécie distinta, Homo neanderthalensis, enquanto nós, humanos modernos, somos todos Homo sapiens. Nossos antigos parentes neandertais eram diferentes em diversos aspectos e, de certa forma, até mais adaptados ao ambiente rigoroso da época. Os neandertais viveram por cerca de 360 mil anos, ocupando regiões da Europa e partes da Ásia. No entanto, há cerca de 40 mil anos, eles enfrentaram um dos maiores desafios de sua história, a erupção do supervulcão Campi Flegrei, localizado no que hoje é o sul da Itália. Esse vulcão massivo, com uma caldeira de cerca de 14 quilômetros de largura, estava inativo por muito tempo, mas quando finalmente entrou em erupção, causou um desastre sem precedentes. A erupção lançou enormes quantidades de cinzas e gases na atmosfera, alterando o clima em toda a Europa. Esse evento deu início ao chamado Inverno Vulcânico, uma época de temperaturas drasticamente reduzidas e céus obscurecidos. A média de temperatura caiu cerca de 4 a 7 graus Fahrenheit, 2 a 4 graus Celsius. Embora pareça pouco, tal mudança teve impactos devastadores. Invernos mais severos, tempestades violentas, colheitas fracassadas e escassez de alimentos tornaram a sobrevivência ainda mais desafiadora. Apesar do impacto dessa catástrofe, ela sozinha não foi a responsável pelo desaparecimento dos neandertais. Na verdade, essa espécie já estava em declínio. Antes mesmo da erupção, os neandertais habitavam regiões da Europa que se tornaram cada vez mais difíceis de sustentar a vida. A combinação de mudanças climáticas, competição com humanos modernos e desafios ambientais foi aos poucos reduzindo suas chances de sobrevivência. Assim, embora a erupção vulcânica tenha acelerado sua extinção, os neandertais já enfrentavam tempos difíceis. Suas adaptações físicas, que os ajudaram por centenas de milhares de anos, acabaram não sendo suficientes para superar os desafios combinados que enfrentaram no final de sua era. Na Ásia Ocidental e Oriente Médio, há cerca de 40 mil anos, os Homo sapiens, nossos antepassados diretos, começaram a entrar na Europa, competindo ferozmente com os neandertais por comida e abrigo. Os humanos modernos possuíam diversas vantagens. Eram mais ágeis na busca por alimentos, adaptavam-se rapidamente a diferentes ambientes e utilizavam ferramentas mais sofisticadas. Essa superioridade tecnológica e estratégica pressionou os neandertais, reduzindo seu acesso a recursos e gradualmente empurrando-os para áreas mais isoladas. Embora a erupção vulcânica de Campi Flegrei tenha intensificado os problemas enfrentados pelos neandertais, ela não foi a única responsável por sua extinção. O desaparecimento dessa espécie foi um processo lento e muitas vezes brutal, impulsionado por múltiplos fatores, incluindo as mudanças climáticas e a expansão dos Homo sapiens. Mesmo assim, alguns grupos de neandertais conseguiram resistir por mais 12 mil anos, sobrevivendo em regiões remotas como Gibraltar. Curiosamente, o impacto da erupção pode ter sido menos devastador para os neandertais do que se pensava. Estudos sugerem que a maior parte do resfriamento climático ocorreu mais ao leste, longe das áreas onde eles viviam. Em um revés irônico, o desastre natural pode até ter atrasado a expansão dos humanos modernos para territórios neandertais, dando-lhes um breve período adicional de sobrevivência. A região de Campi Flegrei, também conhecida como Campus Flegreus, tem sido envolta em lendas por séculos. Os gregos e romanos acreditavam que o vulcão era a entrada para o submundo. O poeta romano Virgílio, por exemplo, descreveu o local como o ponto de partida para a descida do herói Enéas ao submundo em sua obra Eneida. Na época da erupção, a área era um refúgio de luxo,
cheia de vilas romanas, spas e tanques de peixes usados pela elite. No entanto, sob essa fachada serena, havia um terreno altamente instável e perigoso. Camp Flegrei não é o típico vulcão, com um pico imponente. Em vez disso, a paisagem é formada por uma imensa bacia, circular, pontilhada por cones vulcânicos e crateras, marcas de uma longa história de atividade vulcânica. Hoje, Camp Flegrei continua sendo um lembrete poderoso da força incontrolável da natureza e de como ela moldou a história humana. Camp Flegrei carrega um passado violento, e o verdadeiro perigo dessa região está em sua sutileza. Embora pareça serena, a terra sob seus pés está em constante movimento. Sem que se perceba, o solo às vezes se eleva, apenas para afundar novamente em resposta ao magma. Esse fenômeno, chamado bradisismo, é um lembrete inquietante da atividade vulcânica escondida. Essa enorme depressão vulcânica, chamada de caldeira, foi formada por duas grandes erupções. Uma delas, há cerca de 40 mil anos, contribuiu para o declínio dos Neandertais. Outra ocorreu há 15 mil anos, mas a mais notável aconteceu no século XVI e ficou registrada como um dos eventos vulcânicos mais assustadores da história. No ano de 1538, os habitantes de Pozzuoli, próximos à área dos Campos Flegreus, começaram a notar algo estranho. Terras que antes estavam submersas começaram a emergir lentamente do mar. Tremores pequenos se tornaram comuns, aumentando de intensidade até setembro daquele ano. Em 28 de setembro, um terremoto mais forte abalou a região, e ao anoitecer, uma enorme fenda abriu-se no solo próximo às ruínas da antiga cidade romana de Tripérgola. Dessa fenda, surgiram fogo, fumaça e uma chuva de cinzas vulcânicas, espalhando-se por milhas ao redor. A mistura de cinzas com a água subterrânea formava uma lama espessa, e rochas incandescentes eram arremessadas violentamente ao céu. Em poucos, o vulcão que hoje conhecemos, uma nova montanha começou a surgir. Por alguns dias, as erupções cessaram. Monte Nuovo. E os habitantes aliviados começaram a se aproximar do vulcão recém-formado. A cratera era um espetáculo de atividade geotérmica, com fumaça e poças de água borbulhante, atraindo curiosos. Contudo, a calmaria não durou. Poucos dias depois, o flanco sul do Monte Nuovo explodiu, sem aviso. O desastre lançando pedaços de rocha para pelo menos 24 pessoas e deixou a população local ainda mais temerosa. Esses eventos históricos são um lembrete de como as forças geológicas que moldaram a Terra continuam a representar ameaças imprevisíveis, mesmo em lugares onde a vida. Uma potência vulcânica adormecida, parece calma e estável. Durante a última erupção dos Campos Flegreus, agora parece um local tranquilo, coberto de vegetação exuberante. Apesar de seu descanso aparente, o solo sob Nápoles, Itália, permanece ativo e inquieto. O supervulcão Camp Flegrei, muitas vezes descrito como uma paisagem infernal, por suas atividades geotérmicas como poços de lama borbulhante, geysers e saídas de vapor, carrega consigo um potencial destrutivo assustador. No passado, romanos e cristãos medievais acreditavam que a região era uma porta para, considerando seu passado, uma descrição que não parece exagerada, e mais recentemente, sinais de atividade reacenderam temores sobre seu violento futuro, o alerta e a incerteza. Em 2012, cientistas italianos elevaram o nível de alerta do vulcão de Milcio Verde, baixo risco, para amarelo, indicando que precisava ser monitorado de perto. Isso se deu devido a sinais típicos de um vulcão que pode estar despertando, como a liberação de gases pelo magma sob a superfície. Esses gases podem enfraquecer a rocha acima, aumentando as chances de um colapso ou erupção. Embora ninguém consiga prever com precisão se ou quando Camp Flegrei entrará em erupção, os possíveis cenários variam de pequenos inconvenientes locais a uma catástrofe global. Um evento como o de 40 mil anos atrás, que contribuiu para o declínio dos Neandertais, poderia hoje desencadear rupturas no clima, colapsos de colheitas e até fome em escala mundial. Explorando o subsolo. O futuro. O Camp Flegrei é uma força natural que exige respeito e cautela.
Embora esteja quieto hoje, ele carrega um histórico que nos lembra de seu potencial devastador. Enquanto isso, resta torcer para que continue adormecido, permitindo à população de Nápoles e arredores viver sob seus campos ardentes, sem reviver os horrores do passado.